Boa noite, doutores. Boa noite, doutora Leonice. Boa noite aos nossos internautas que sempre nos honram todas as segundas-feiras com a nossa live desse dia 26 de junho de 2023. Porto Alegre, quando são 20 horas e 33 minutos, queremos saudar os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, enfim, especialmente o jornalista do jornal O Novo, de propriedade do jornalista José Luiz, que tem a sua plataforma no Twitter, e igualmente o doutor Domingos da Paz, que além de advogado também é jornalista, o doutor José Carlos Martins, a quem saudamos também como jornalista, e todos os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira. Essa transmissão também está indo ao ar pelos canais do Twitter e Rumble, só que agora recebi uma mensagem que o Rumble está com problema de link, eu não sei o que aconteceu. Depois a gente faz a carga lá no canal. Muito bem, a live de hoje está relacionada aí às nossas notícias envolvendo a nossa ADI. A ANB, com a sua ADI pronta para ser ajuizada, era para ser hoje, porém com problema de compactação de um dos arquivos de mais de 69 mega, nos causou um pequeno problema. Mas, de qualquer forma, a nossa ADI está revestida de vastas provas de crimes praticados pelo missionário, né, pelo Estado brasileiro contra seus cidadãos soberanos, notadamente operadores do direito. Inegável e inquestionável que a Ordem dos Advogados do Brasil foi criada mediante ardilosa manipulação jurídica e política em 1930, quando criado pelo decreto 19.408, que destoava, naquela época, do objeto, versando tão somente sobre a reorganização do Tribunal de Apelação Federal no Rio de Janeiro. No entanto, inseriram aí um jabuti no artigo 17 para criar a OAB, sabe-se Deus com que pretensão. Inquestionável a extinção da OAB também pelo decreto de criação, o decreto de criação de número 11 de 1991, no anexo 4. Inquestionável, não há como questionar isso. Igualmente inquestionável a fraude da assinatura de Itamar Augusto Gautier Franco, que supostamente teria sancionado a Lei 8.906 em 94, e agora, com os laudos grafotécnicos, constata-se que a assinatura dele é fraude. Igualmente inquestionável a violação da tramitação do PL 2938 de 1992, que deu origem à Lei 8.906, que não foi aprovada nem no plenário da Câmara Federal e tampouco no plenário do Senado. Atenção, aqui eu quero chamar a atenção para um fato interessante. Eu ouvi dizer muitos comentários aí nas plataformas, em todos os sentidos, de que não foi votado em nenhuma das casas. Foi votado apenas nas comissões, né? Apenas nas comissões. E nesse caso, como se trata de garantia fundamental de direitos humanos, não basta apenas essa matéria ser submetida à tramitação apenas nas comissões de Constituição e Justiça ou as câmaras temáticas. É preciso que ela passe pelo plenário de ambas as casas legislativas. Portanto, as alegações extraordinárias trazidas pela ANB exigem também provas extraordinárias. A ANB as tem em todo o seu conteúdo. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB-ANAB, na sagrada missão de restaurar o verdadeiro e a verdade no Brasil, que envolve, sobretudo, a advocacia e o judiciário, vai a campo essa semana, quando será ajuizado amanhã, e aqui eu abro parênteses para informar isso, amanhã, a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 8.906 de 94 será protocolada. Esperamos que os juízes lá da Corte
tenham bom senso e não tentem rejeitar a inicial por alguma artimanha e analisem o mérito. Esse ato de ajuizamento da ação não representa apenas uma única visão histórica na revisão do nosso direito. A localização dos fatos no tempo não se baseia em nenhum segredo, isso todo mundo sabe. A ANB tem as lives desde 2012 versando sobre isso. Foi tudo velado no passado, escamoteado todo este tempo, mantida a base das inverdades, das mentiras, das narrativas e da soberba desta entidade que se denomina representante dos advogados no Brasil. Basta pesquisar os fatos divulgados nas lives da ANB e nas plataformas e sites. Todos os fatos narrados na direta de inconstitucionalidade podem ser questionados, como é de direito. Desconhecidos para alguns, mas conhecidos para nós. Porém, não há controvérsia. São solidamente sustentados por citações de fontes. Hoje, qualquer um entra na internet e consegue buscar essas informações, os fatos postos e as Portanto, por muitos anos, sempre fomos enganados. Por muitos anos, sempre enganados. A narrativa da incompetência, da pressão, do patrulhamento acadêmico, ao tempo de acadêmico na Academia de Direito, de se revestir nas mais graves ofensas à lei natural e da ordem constitucional, era uma prática reiterada. O sistema das narrativas degradantes e imorais provocou uma avalanche de inconformismos e despertou a ira do direito no Brasil e fora do Brasil, diante dos fatos das inverdades apresentadas como verdadeiras. Voltamos a repisar o dito na live passada, na última do dia 19, perdão. O princípio da sabedoria é a definição dos termos, segundo Sócrates, 430 anos antes de Cristo. A ANB, a ANAB, sempre se propõe a seguir o foco do objeto dos seus objetos em ação, examinar os fatos resultantes das pesquisas, o conteúdo, as consultas, seus fundamentos, demonstra apenas parte da grandeza dessa grande família de operadores do direito espalhado pelo país. Portanto, inadmissível aceitar cegamente a retórica narrativa desqualificada de profissionais do direito sem que esses demonstrem sua capacidade de atuar e exercer o sacerdócio da arte e advocacia. Nossa missão é dar continuidade direta e original na restauração da ordem institucional do direito em nosso país. O mundo do direito pode finalmente redescobrir a verdadeira história, a história da origem e propósitos a que veio a ANB-ANAB, no tocante aos vilipêndios exercidos pelo Estado brasileiro, pelo Congresso Nacional e pelo Poder Judiciário, e principalmente pelos outros órgãos promotores da reserva de mercado da advocacia em nosso país. Para tratar desse tema, nesta live de hoje, que é esse debate importantíssimo, também vamos tratar principalmente da questão da ADI, estão aí os nossos grandes painelistas, como de sempre, e agradecendo já de antemão ao Dr. Robson Aparecido Ramos, Dr. Lino Lima Aguiar, que é o nosso presidente regional da ANB em Rondônia, além de advogado, né? Dr. Domingos da Paz, também jornalista, advogado, presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, doutora Léo, como conhecido carinhosamente, né? Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANB, e esse que vos fala, que é o presidente nacional e mediador desses debates. Nós estamos também iniciando essa transmissão, dizendo que nós estamos caminhando a passos largos na organização do nosso evento, dia 1º e dia 2 de 12 de 2023, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul, quando será implantado e instalado o Conselho Federal da ANB. E aqui, doutora Léo vai nos ajudar depois um pouquinho, né, que tem algumas mentes brilhantes aí, dizendo que nós somos tão perversos quanto aquela outra instituição, né, pelo simples fato de termos criado um conselho, né, doutora? Então, depois nós vamos falar isso, mas antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Robson Ramos, e assim sucessivamente passa para a doutora Léo, doutor Lino e doutor Domingos. Boa noite, doutor. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, doutor Lino, doutor Domingos, doutora Leonice. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutora Léo.
Boa noite, doutor Roto, doutor Lino, doutor Domingos da Paz, doutor Carlos e todos os nossos advogados e advogadas da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros e os demais advogados também inscritos da OAB, aqueles que se pautam pela justiça, pela verdade. Uma boa noite a todos brasileiros. Maravilha. Boa noite, doutor Brasil. Domingos da Paz, meu irmão, boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite aos colegas painelistas, doutor Robson, doutor Leonice, doutor Carlos, doutor Lino. Prazer conhecê-lo, né? E eu quero fazer uma complementação aqui, doutor Carlos. No meu livro, que eu retrato toda a história macabra, horrorosa da finada, relativamente, eu me reporto ao PL 2938/92, que supostamente foi apresentado pelo Ulisses Guimarães, que não foi, e eu conto a história, né? Por falar da assinatura, que é falsificada, segundo os laudos dos peritos, né? Dos experts. Pois bem, mas tem uma outra coisa muito importante. Se o doutor não colocou na ação, deve de colocar. Eu coloco no livro. É o parágrafo 7º do artigo 66, inciso 4º do artigo 84. Ou seja, a lei não foi promulgada. Só isso aí já basta. Não precisa nem falar de falsificação. Só isso aí é o suficiente. Isso eu trago no livro. Sim, isso está colocado na inicial. Só isso aqui basta, não precisa nem falsificar mais nada. A lei sem promulgação não tem valor nenhum, tá certo? Então, é o parágrafo 7º do artigo 66, combinado com o inciso 4º do artigo 84. Então, isso aqui é o suficiente. Isso está no livro, consta no livro. E tantas outras coisas boas que está lá também, né? Boa noite, Brasil. Boa noite aos nossos colegas advogados, né? Vamos fazer um programa que é o máximo de esclarecimento possível. Nós não temos o direito de deixar quem quer que seja no obscurantismo, tá certo? Então, vamos combater. Sim. É isso aí. Perfeito. Meu irmão, boa noite, doutor Lino, tudo bem? Parece que nós temos problema de comunicação com Rondônia. Doutor Robson, enquanto o doutor Lino se restabelece, depois ele vai nos falar. Nós tentamos encaminhar hoje a nossa ação, protocolar a nossa ação, mas vamos fazer isso amanhã. No tocante à questão da falta... Doutor Lino, boa noite, vamos ouvi-lo primeiro. Boa noite. A internet parece que de vez em quando está caindo, né? E não sei se acontece só para mim, mas eu acredito que deve estar acontecendo para os senhores também. Bom, eu quero agradecer a participação dessa live e, ao mesmo tempo, citar que é uma grande alegria estarmos juntos para a gente podermos, então, colocar em prática algumas das nossas intenções, né? Eu vou ouvir mais um pouco para que eu possa participar e depois eu vou me pronunciar em termos do que nós estamos pretendendo fazer aqui no estado de Rondônia em relação à Lei 2.605. Vou aguardar aí o meu retorno. O doutor Lino, o doutor Sérgio não conseguiu participar, não conseguiu entrar no estúdio? Ele não está conseguindo. Eu entrei aqui no WhatsApp dele, informando que nós estamos no Telegram, no StreamYard, né? Mas ele não entrou ainda. Eu falei para ele que era às 19h30 daqui, né? Que é 8h30 para vocês. Mas ele não se... Fuso horário de uma hora, né? O fuso horário aqui a gente fica mais novo uma hora, né? Então aí eu não sei por que ele ainda não conseguiu entrar. Eu estou tentando aqui pelo computador no WhatsApp
para ver se ele entra. Tá bom? Mas Perfeito. fico no aguardo aí para a gente o doutor- continuar. O doutor Epaminondas também não conseguiu fazer contato com o doutor, não? Não, foi o que eu falei para o senhor, eu mandei escrito aí uma mensagem escrita, que eles não estão, no momento, querendo participar, porque depois eles podem se tornar impedidos, né? Entendeu? Porque eles são juízes magistrais. Então ele Perfeito. disse que, ele falou para mim, não, vamos esperar, eu estou mandando minha documentação para a filiação está certo, mas eu não quero aparecer que depois eu posso pegar a relatoria das nossas providências aqui, e aí ele vai ficar impedido, entendeu? Então ele pediu um pouco de paciência e também agradeceu o convite, mas ele disse que agora, no momento, ele não vai aparecer porque ele pode se tornar impedido, tanto ele quanto o Leandro. Antes da live Certo. eu conversei com os dois, tá bom? Então Perfeito. eu vou colocar aqui as nossas providências que eu estou tomando aqui pela NB, né? Regional. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Maravilha. De qualquer forma, essa questão do doutor Epaminondas e toda a equipe de juízes arbitrais aí nos colocou uma situação bastante interessante que nós vamos fazer numa live fechada, né? Acho mais importante isso, doutor Lino. Numa live fechada para tratar dessa matéria sem grande exposição, por hora. Né? E eu acho que nós temos muita coisa nova surgindo na NB que nós precisamos manter sob certo sigilo, por hora. Justamente. Né? Não é sigilo, mas manter aí um pouco entre colunas aí para não expor coisa demais aí por hora. Porque vamos convir, né? São 10 anos. São 10 anos de atividade e as coisas estão começando a acontecer agora, meu irmão. Pois é. A justiça arbitral, ela tem resolvido muitas questões aqui no estado de Rondônia, inclusive até da própria OAB. Né? Eles têm várias petições já com a OAB, já resolvidas, né? E ele me falou que a gente vai tocar em frente, né? A lei é de 96, a 9.307, né? De 96. Sim. E eu estou fazendo com que os filiados aqui possam, então, a gente fazer o nosso reconhecimento. Entendeu? Eu estou indo a Brasília também, dia 7 de julho eu vou estar em Brasília. E eu estou pretendendo até levar o diploma de todos da entrada na seção de ensino superior no MEC. Entendeu? Para a gente poder sentir como vai caminhar as coisas. E depois, então, nós vamos trazer a ANB as nossas providências para ver se todos possamos entrar juntos. Sim. Doutora Eunice Nogueira, ela fala que eu me sinto uma palhaça indo fazer a prova. São duas coisas que, nesse primeiro momento, que eu poderia sugerir. Não se sinta uma palhaça, né, em primeiro lugar, porque você é uma operadora do direito. Agora, fazer uma prova é uma opção. Né? Então, eu decidi, desde 2013, eu fiz uma vez a prova, passei naquela maldita prova, na primeira fase, na segunda fase não sequer revisaram a minha prova, né? Era um mandado de segurança e tudo certo, não sei o que foi que aconteceu, e fui escanteado. Nunca mais eu fiz aquela maldita prova. Então, doutora Eunice Nogueira, é só não fazer a prova, para não se sentir desse jeito. Mas não se degrada assim, não. Oi? O que é, doutor? Doutora Leonice? Eu não sei como está, mas vocês estão me ouvindo aí. Vamos falar... Sim, estamos te ouvindo. Essa semana também vamos emitir
um novo lote de carteiras. Né? Já estão os operadores do direito que receberão as carteiras, já estão neste novo arquivo que foi encaminhado para o Matheus, para colocar naquele arquivo que vai para o site. Então, as nossas advogadas e nossos advogados estarão também, esses novos que estão entrando, figurarão como operadores do direito que fazem parte do rol de advogados da ANB. A palavra é sua, doutora. É uma questão assim, interessante quando a doutora Eunice coloca aí que se sente uma palhaça em fazer essa prova. Do minha amiga, doutora Eunice, de Minas Gerais. Você que sabe muito bem do que se trata essa prova, você sabe muito bem de toda a verdade, entendeu? O que nós podemos fazer? Aqueles que querem ir lá dar dinheiro, sabendo que não tem uma personalidade jurídica de direito, sabendo que existe um crime, sabendo que não tem votação, que 8.906, aquele artigo 8º lá regulamentado em provimento, que não existe isso, não existe. Então, é assim, nós estamos levando a verdade a todos. É claro que nós não podemos colocar uma arma na cabeça de ninguém e falar, não, não vai. Você quer ir dar seu dinheiro? Fica à vontade. Fazer o quê? Recentemente, eu vi eu não vou chamar que é um advogado, não, vou chamar de cidadão. Num postzinho que ele estava fazendo comentários, comparação entre a ANB e a ANAB com a OAB, dizendo que elas seriam farinha do mesmo saco. Eu sinto muito em informar esse cidadão que existe uma grande diferença. A ANB e a ANAB, ela existe de direito, de fato, e ela está buscando a justiça, com todas as provas materiais. No crime, nós precisamos provar os fatos, não é apenas falar. Existe os fatos e a prova material do crime. Então, não compare os advogados da ANB, da ANAB, e nem tampouco a ANAB, aquela entidade. Agora... Doutora, por isso no início da transmissão, alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Está tudo... Exatamente. Deixa eu falar uma coisa, doutor Carlos, corrigindo novamente nessa live. Não é José Carlos Martins, é Carlos Eduardo Martins, o jornalista de São Paulo. Mas tem um Carlos Martins aqui, doutora. É Carlos Eduardo Martins, é o jornalista de São Paulo, é que o senhor falou José Carlos. Carlos Martins, está aqui. Carlos Martins, está aqui na tela. Ó. Isso. É que o senhor falou que o jornalista José Carlos Martins. É Carlos Eduardo Martins, é o Carlos Martins, não José Carlos. Não, eu falei José Carlos, é? José Carlos, é Carlos Tá Eduardo então Martins, corrigido. jornalista. Está corrigido. Além de advogado, também é jornalista, Carlos Martins, que receba nosso abraço aí. Ele diz, doutor Carlos, a OAB é fruto de todas as ilegalidades e mentiras, pois é um braço útil do PT e dos partidos comunistas do Brasil, defunta fantasma e a serviço das trevas. Bom, seguramente nós sabemos... Vamos usar o termo jurídico decuja? Do decuja. O que eu quero dizer aqui, e aqui, por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Nós vamos esquecer a OAB. Ela não faz parte. Ela morreu? Oi? Só porque ela morreu? Ela esquece essa criatura. Né? Nós vamos daqui para frente restabelecer um outro primado do direito no Brasil. Nós sabemos o que vai acontecer daqui até o final do ano. Nós sabemos o que vai acontecer. Só nós não podemos expor isso ainda, né? Pode. Meu presidente, pode ter uma interferênciazinha aí? Pode. Posso dar uma opinião pessoal minha? Deve.
A minha opinião pessoal é o seguinte: nós devemos mais falar em OAB. Nós devemos falar somente na NB e na Lei 12.605. Vamos esquecer a OAB de lado. Vamos cuidar. Vamos. Oi. Deixa eu só complementar uma coisa aqui. Não há que se falar só na Lei 12.605, porque os advogados, nós somos advogados desde lá de 1930. Nós não somos advogados a partir de 2012. Nós não somos advogados a partir de 91 e menos ainda a partir de 94. O artigo 2º da 12.605, ele nos reporta ao nosso diploma. A mesma coisa do diploma do Dr. Fernando Lima, que foi registrado lá em 1967. O artigo 2º, ele faculta a emissão da segunda via do diploma. Quando ele te dá essa faculdade de emitir o diploma contendo a profissão, o gênero e grau, no artigo 2º, eles nos remetem ao nosso diploma, a emissão dos nossos diplomas. Não importa se ele foi emitido lá em 1960, 67, 58, 94, 96, é o nosso diploma, é a origem, é a emissão, é o MEC. Nós não somos advogados só a partir de da 12.605. Sim, mas Ela foi publicada, ela foi sancionada, ela tem que ser cumprida. Mas não vamos nos apegar nisso, não, porque o artigo 18 ele é muito claro. Ele está cortando. Está cortando sua fala para mim. Deve ser a internet. Prossiga agora. Não, para mim também. Só queremos saudar a doutora Juliana Paiva, que ela é do Pará. Nós vamos, inclusive, em breve, passar para ela o contato do doutor Antoniel, lá do Pará, para ela participar mais das atividades lá de Igarapé Sul. Então, bem-vinda, doutora Juliana Paiva. Continua, doutora Léo. A transmissão da doutora Léo trava muito seguido. Doutor Robson, o doutor ia fazer um comentário antes. O doutor Lino fez uma observação interessante, que nós temos que parar de falar dessa entidade que não existe, não é pessoa jurídica, né? E eu já falei isso em outras lives, que o nosso verdadeiro adversário é o Poder Judiciário. Todos os problemas que nós temos são em razão do Poder Judiciário tomar medidas ilegais, ilícitas, injustas, descabidas. Então, todo o mal que acontece, desde o início, é fruto de decisões do Judiciário. Se o Judiciário fosse idôneo, né, ou tivesse uma moral ilibada, o pessoal que trabalha, aqui eu não faço exceção, às vezes, o doutor costuma dizer, mas tem raras exceções, eu não ponho exceção em nada, porque uma vez eu falei para um professor meu, quando eu estava estudando, séculos atrás, né, ele sempre dizia que tinha exceções. Está cortando, né? Aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Não. Eu estou ouvindo bem. Pode prosseguir, doutor. Eu estou ouvindo normal. Então, eu também. Não, para mim cortou um pouco. Eu acho que a sua internet é que está com problema, doutor Lino. Se for Wi-Fi, tenta colocar um cabo. Na minha aqui eu ponho cabo. É Wi-Fi, mas eu ponho um cabo que melhora a conexão. Eu estava dizendo... Aqui está cortando. Eu estava dizendo, os nossos problemas vêm da interpretação que os juízes dão. Uma vez, quando eu estava tendo uma aula, isso era primeiro ano ainda, o professor falou na aula sobre essa história de exceções, né? Que é melhor você ter 1000 bandidos na rua do que um inocente na cadeia, e falava sobre essas histórias. E eu disse para ele, olha, se o senhor for
considerar essa história de exceção e o senhor abrir a porta da cadeia e disser que apenas as exceções saiam, não sobra uma dentro do presídio. Todo mundo vai embora, né? Para mim, cortou. Cortou para o senhor e presidente, doutora Léo? Não, está tudo normal. Doutor Lino, eu estou ouvindo normal aqui. Deve ser a sua internet que está oscilando aí. A minha internet dele não está boa, não. Está oscilando demais. Vai lá, doutor. Então, veja só, quando a gente fala no judiciário e a gente sempre abre essa brecha para pedir desculpa às exceções, não é a pessoa que é exceção que vai se sentir agraciada. Todos os culpados vão usar esse manto para fugir da responsabilidade. Então, eu não coloco nenhum juiz como exceção, porque senão os que são culpados é que vão usar esse manto, né, para se sentirem nobres, impunes e não ter responsabilidade pelo que eles fazem. Por isso eu não coloco nunca exceção. Todos os juízes têm tido a mesma conduta, desde sempre, né? Desde 94, ou antes, 94 no mínimo, né? Eles têm esse mesmo procedimento de repelir a pessoa que não tem inscrição nessa entidade ilícita, que não existe, né? Qualquer pessoa que não tenha inscrição ali, ele tenta repelir. E vários direitos que as pessoas têm, eles repelem para proteger essa entidade. Até advogados inscritos nessa tal entidade, nessa ex-autarquia, que foi extinta, dessa autarquia que não existe mais, os juízes usam, né, a tal autarquia extinta para atacar os advogados que têm inscrição, ou tinham inscrição nela, né? Mas nenhum deles saiu para dizer a verdade, falar o que é o direito, realmente, para dizer que essa entidade foi extinta, que ela tem que apresentar um estatuto de fundação, que ela não existe mais. Então, eu não vi nenhuma ação por parte de nenhum juiz. Se nenhum juiz fez isto, né, então a gente não pode ficar dizendo que tem exceção. Por isso, eu sempre coloquei aqui como grande responsável, não uma autarquia extinta, né, e nem uma entidade civil sem personalidade jurídica como a responsável. Não são eles. Responsáveis são os juízes, né, do primeiro ao último grau. Todos os juízes são responsáveis pelo que tem acontecido. Doutor Robson, cerca de 30 anos de injustiças. Me dá só um minutinho, doutor Robson. Oi. Me dá só um minutinho. Eu só gostaria de convidar esse advogado, doutor Garcia, né, para ele dar uma olhadinha. Pede para a tua entidade, doutora, pede à entidade o estatuto de criação dessa representação que você está fazendo aí, falando em defesa da OAB, quando você mesmo sabe que ela não existe no mundo jurídico. Quando essa entidade não tem estatuto de criação, não pode existir ela como fantasma para perturbar o sossego do mundo do direito. Então, nós te convidamos para assistir às nossas lives, e se você achar que isso não te convence, que todo o PL 2938, que não tramitou nem no Congresso Nacional, aliás, nem na Câmara e nem no Senado Federal para ser votado, né, teve uma assinatura de falsificação de um presidente da República na sanção. Portanto, como disse o doutor Domingos da Paz, ela não foi sancionada. Se isto não serve de fundamento para você, então eu faço questão de lhe convidar para voltar ao curso de graduação e estudar direito administrativo e direito civil. Porque direito civil, principalmente, para saber como se cria uma entidade associativa ou qualquer outra entidade, como uma pessoa jurídica, de fato e de direito, que exista no mundo do direito. Então, se isso não lhe parece convincente, vamos te ajudar, quem sabe, até te devolver para a faculdade, para que você possa estudar um pouco sobre direito administrativo, direito constitucional, principalmente. Então, só queria dizer isso ao nosso
ao nosso internauta, doutor Robson, com as minhas... Mas esse doutor Garcia, às vezes, só um minutinho, pode estar desinformado. Tem gente que está chegando agora e não sabe da realidade. Mas eu gostaria de colocar um tema que, para os nossos colegas, já é de conhecimento público, né? O advogado, doutor Garcia, ele existe há séculos. Estou falando do Brasil, né? No Brasil, ele já existia 100 anos antes da OAB ser fundada. Então, essa alegação de que só é advogado quem tem inscrição nessa extinta autarquia, não é verdade, não procede, porque antes dela ser criada, os advogados já existiam na época do Império. Então, não procede isso. Eu estou falando de Brasil, né? Se a gente for falar de Europa, vai mais de 100 anos, os advogados sempre existiram. Já foi até uma profissão proibida na Idade Média. Então, a profissão de advogado é muito mais antiga do que a criação da autarquia, que exige que o senhor tenha inscrição nela. Então, não procede essa afirmação, né? É uma afirmação que foi usada para enganar os estudantes, enganar os inocentes, os incautos. Só é advogado quem tem inscrição ali. Essa inscrição não forma advogado. Quem forma advogado, né, é a faculdade. A faculdade forma advogado. E antes da faculdade existir, que as faculdades também não existiam no Brasil, também existiam advogados. Ele está começando a usar falta de respeito. E falta de respeito, eu quero dizer para todos os nossos internautas. Todos aqui podem debater, mas quando faltou respeito, vai se preocupar com a OAB. Não se preocupe com nós, que nós caminhamos. Então, você está fora do nosso grupo e vai ser banido daqui. Boa noite. Continua, doutor. Infelizmente, talvez... uma coisa é falta de informação. Às vezes, essa é uma informação que a gente tem que repetir. Pode até não saber, mas a falta de educação, doutor, eu não vou admitir aqui, não. Sim, sim. Mas o que eu digo, essa desinformação, a gente de vez em quando tem que repassar aqui, porque tem gente nova que chega agora e que não sabe. Por exemplo, que advogado já existia antes mesmo da criação dos cursos jurídicos no Brasil, já existiam advogados. Depois da criação... Pois não, doutora? Microfone fechado. Microfone fechado, doutora Léo. Tá, deixa eu só falar, esse ADV Garcia, ele não é desinformado, doutor Robson. Nós sabemos a origem de onde vem. Não é desinformado, tá? Eu só gostaria de dizer assim, eu gostaria de fazer um convite a ele a vir participar da live junto conosco, porque como ele escreveu aí, mandando estudar que faça na OAB, eu dou uma sugestão a ele também, vai estudar e vai pegar a matéria lá do direito administrativo e depois você pega aquele artigo 8º da 8.906/94 e procura descobrir o que é regulamentado em provimento. E o que é um provimento? Sem discutir a questão de não votação, de falsificação de assinatura de um presidente da República, da extinção do decreto 11/91, da lei 12.605 de 2012, que os diplomas têm que conter a profissão, gênero e grau, e no artigo 2º, isso no artigo 1º. No artigo 2º, ela deixa facultativo aos advogados que quiserem a reeleição da segunda via. Ou seja, no próprio diploma, nós somos advogados registrados pela competência pelo MEC, e que não é entidade nenhuma que lhe oferiu uma credencial para exercer a tua profissão a partir de 1994, que diz quem é, quem não é o profissional, advogado. Até porque eu gostaria de te convidar a apresentar a marca e patente dela, além da criação do estatuto dela, porque a lei ela já foi extinta, o decreto foi extinto lá atrás, apresentasse também a marca e patente dela, além do estatuto registrado, é claro. Aí depois você vem aqui mandar
os nossos doutores e doutoras estudar, porque você deveria dar graças a Deus, porque são esses doutores que estão trazendo a luz da verdade dos profissionais que foram impedidos de exercer as suas profissões, que muitos perderam as suas vidas, desestruturaram famílias por causa de um crime. Aí você vem aqui discutir conosco. Eu te faço esse convite, fica aberto. Uma boa noite para o doutor. Passar bem. E volta às cadeiras acadêmicas, porque você é o informado aqui. Pois é, doutor. Eu acho que a gente devia colocar uma live novamente, exclusivamente para repassar esses termos que a OAB sempre usou para enganar as pessoas. Existem diversos termos, diversas expressões, né, conceitos que eles usaram durante décadas para induzir o povo a erro. Para as pessoas que estão chegando agora, um aluno recém-formado, ou alguém que está entrando agora na área do direito, eles não têm esse conhecimento, e a gente tem que reforçar, repassar isso daí. Seria até interessante se o doutor Domingos tivesse colocado isso nos livros, porque isso tem que fazer parte, né, dos livros. Por exemplo, a afirmação de que só é advogado quem tem inscrição ali. Tem que explicar que o advogado já existe há séculos, antes da criação da tal entidade, que não é a palavra, a lei, né, de patentes não permite que alguns termos sejam patenteados. Então, não se pode criar o uso exclusivo do termo advogado. Não existe isso, né? A lei não permite. E nem privativo. Então, exatamente. Então, aqueles argumentos que eles usam de que o exame é necessário porque existe um excesso de curso e uma má qualidade. Isso, nós, né, doutora Leonice, já vimos que é um argumento usado desde a época do Império, quando tinha 2 faculdades do Brasil, né? Então, Eles veja só. Isso, Todos os argumentos que eles usam já foram derrubados. Nós temos textos sobre isso, né? Que acaba com esse argumento. Se existe um excesso de faculdade no Brasil, hoje não é assim, mas antigamente, todos os cursos, para poderem ter registro, precisavam primeiro da permissão da OAB. Então, se tem um excesso, a culpa é deles. E se tem má qualidade, a culpa é deles também, porque foram eles que deram autorização para surgir tantos cursos e tantos cursos de péssima qualidade, segundo a definição deles. Então, eles são os principais responsáveis pelo suposto excesso de curso e pela suposta má qualidade do ensino. Então, esses argumentos já foram derrubados e têm que ser tornados públicos, né? Nós temos textos, documentos que provam tudo isso daí. E temos artigos na lei. Eles só deixaram de ter esse poder de influenciar na criação e renovação de cursos também. Para renovar um curso, tinha que ter a permissão da OAB, antiga autarquia OAB, que não existe mais. Doutor Roque, só para finalizar, estes cursos, para serem renovados, também precisavam dessa permissão, só deixaram de ter essa necessidade em 2016, segundo a lei do ensino, da educação. A lei da educação revogou isso daí, mas todos os decretos antigos, todos davam para a antiga autarquia OAB fazer essa aprovação. Agora não tem mais esse poder, né? Pois não, doutora Leonice? A doutora Lindalva Lima está perguntando: olá, doutores da NB e seu convidado, boa noite. Gostaria de saber quando o nosso Conselho Nacional de Advogados está para sair. Ele já está aprovado. Já saiu, já está aprovado. Não, mas só um pouquinho, doutor, só um pouquinho. Não.
Mas espera só um pouquinho. Já está aprovado o conselho. E se o conselho já está aprovado, ele será instalado em breve. E pronto. Já está Fala, registrado, pronto, acabou. Não responde não, porque eu sei de onde se trata e quem é, tá? Ó, há anos, tá bom? Só para complementar uma coisa, doutor Robson. A doutora Léo é uma metralhadora, né? A metralhadora. Deixa eu só te dizer. História. Como é que é? De que a metralhadora. as faculdades, tem tantas faculdades, essa história, ela vem desde 1950, 63, 68, já vem desde lá de trás, doutor Robson, sabe? Isso daí já não desce mais para ninguém. Agora, eu tenho recebido muitos colegas aí que estão pegando os telefones, né, através das lives, entrando em contato com o WhatsApp, e assim, existe sim muitos que não têm conhecimento de toda essa parafernália todinha aí, mas existe alguns, doutor Robson, que têm conhecimento, tem sim um conhecimento, e ele não consegue admitir. Esse doutor Adevea Garcia é um deles. Ele fica tentando atrair, eu faço o convite para ele. Nossa, como eu adoraria, gente, fazer uma live com esse doutor. Ai, tem um ditado certo. Tem um ditado certo que fala, fale mal, mas fale de mim. Não me importa. Eu estou assim, doutor Lino. Olha, fale o que quiser, mas vem aqui. Eu adoro o tete a tete. Esse negócio de ficar escrevendo aqui com perfil falso é muito fácil. Vem para cá. Porque nós temos muitos inscritos lá que estão fazendo parte junto conosco. Sabe por quê? Porque eles estudaram, tomaram conhecimento da verdade, eles sabem o que é que não existe regulamentado em provimento, eles sabem que não existe nenhuma para aplicação disso. Por isso, eles não chegam aqui com perfil falso mandando os colegas estudar. Valeu, doutor Maurício Rabelo. O doutor Maurício está sempre atento. Parabéns. Um abraço, doutor. Está no trânsito aí. Você entendeu? Ele está no trânsito. Tem que remover mesmo. Porque nós não precisamos desse tipo. Nós estamos incomodando eles. Por isso que eles adentram para tentar nos atingir. Nós estamos vacinados contra vocês. E eu conheço vários, viu? Que entram com o perfilzinho aqui falso. Eu sei o ninho. Eu conheço. Não tem que enrolar aqui, não, porque eu sei, eu conheço. Por isso que eu falo. Aqui eu acabei de falar, doutor Carlos, não responda. Não responda, porque eu sei o ninho, doutor Carlos, há muito tempo, viu? Vem buscando informações, não porque eu vou me filiar, porque eu vou me associar, porque eu vou fazer aquilo, e não faz nada, que é simplesmente informação. O conselho está registrado, o conselho está aí pronto, tá? Agora, não adianta vir aqui. Nós temos, doutor Carlos, colegas que estão associados junto a nós, você entendeu? Que também leva informações para fora. Mas se levar uma informação construtiva para somar, porque no que nós estamos buscando é nosso direito de justiça. Nós fomos todos vítimas de um sistema. E não vou dizer que é um sistema só do judiciário lá, não, tá? É de um aparelhamento, infelizmente, de juízes, promotores, delegados, e vai afora. Semana passada, nós estávamos aí ajudando um colega nosso aqui do interior de São Paulo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Juízes não têm conhecimento? Pode ser que alguns não. Desembargador não tem conhecimento. Delegado, o delegado não consegue analisar, ele está lá dentro do direito administrativo dele. O que é um provimento? Não, sinto muito, né? Agora, tem muitos doutores aí que estão naquela batida do outro lado, para quê? Para defender o seu ganha-pão, porque eles fazem parte de cursinhos, eles fazem parte de instituições de ensino que não levam a verdade aos acadêmicos,
fazem parte de muitos advogados inscritos lá na UAB que não querem a verdade, entendeu? Por causa disso. Agora, não tenha medo da concorrência, não tenha medo do mercado, porque quem seleciona o profissional sempre foi o mercado. Não existe marca e patente de profissão. Só uma observação aqui, doutora Leonice. Teve um colega aí que disse que quem é advogado é a lei, né? A lei diz que quem não tem registro na extinta autarquia é a lei e não a gente, né? Veja só, ele é duplamente desinformado. Primeiro, remova Bruno Medeiros, remova. Esse daí é outro infiltrado. O doutor Maurício, está me ouvindo aí? Remova, tudo doutor bem, Maurício. Deixa eu falar. Isso aí, eu não me preocupo com o que eles falam. Veja só, na verdade, eles servem de escada para a gente colocar a verdade, né? Eles não são pessoas... o espinho, às vezes, não é uma coisa ruim, ele é uma escada. É um problema, ele é uma escada para a gente pegar um tema que estava já sem ser falado há bastante tempo e reavivar esse termo. Por exemplo, o que é ser advogado, né? É quem tem registro ali ou quem fez o curso de advocacia, de ciências jurídicas, né? Então, a história, né? Quem define quem é advogado, quem define cada profissão, não são os bacharéis em direito, por exemplo. Nós temos outras ciências que definem o que é a qualificação profissional. Nós temos a administração, a sociologia do trabalho, existem outras ciências, e não é competência do bacharel em direito ou do formado em ciências jurídicas definir o que é uma profissão, porque ele tem que entender de lei, né? De contextos jurídicos, mas sobre profissão, a definição de profissão não é da competência do bacharel em direito, não está no currículo do bacharelado em direito definir o que é ou não uma profissão. Então, quando um advogado dá pitaco numa matéria que ele não é formado, ele não tem formação, ele não tem a especialidade, né? Não tem competência para falar sobre aquele assunto, ele está sendo uma pessoa... eu não vou nem usar um termo assim que seja grosseiro, mas ele está falando sobre o que ele não sabe. Eu sou formado em outros cursos, tenho mais de um curso, mas eu não sou médico, então eu não tenho competência para falar sobre a medicina, né? Eu sou químico, eu tenho que falar de química, tenho que falar de engenharia, tenho que falar de software, eu tenho que falar de outras áreas, educação, eu sou formado nessa área também. Nas áreas onde eu tenho especialidades, eu posso falar o que eu bem entender, porque eu tenho especialidade naquele assunto. Mas, naquilo que não é da minha competência, que eu não estudei, vamos supor aqui a medicina, né? Não estudei isso, eu não posso ficar dizendo o que pode e o que não pode, o que é e o que não é. E é o que acontece com esses advogados que ficam dizendo para a gente que só é profissional da advocacia quem tem registro numa autarquia que foi extinta. E ainda por cima, ele diz que quem determina isso é uma lei que não foi feita. Por quê? Uma lei que não passou pelo processo legislativo, né? Não concluiu essa fase, o processo legislativo, né? De apresentação no Congresso, a numeração, a votação, né? Não passou por essas fases, ele não foi votado no plenário. E a parte final, que é a sanção e a promulgação, não aconteceu. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque falsificaram a assinatura. O presidente não sancionou e não promulgou essa lei. Então, essa lei não existe. Então, esse é o argumento que esse advogado utiliza para dizer que só é advogado quem tem inscrição numa
autarquia que não existe. Quem tem inscrição numa entidade civil sem personalidade jurídica, porque não tem registro em lugar nenhum. Então, essas pessoas, quando aparecem, elas não... A gente tem que tratá-las de uma forma mais adequada, porque elas acabam tendo utilidade. Qual é a utilidade? A utilidade é fazer com que a gente reavive temas que para nós já são antigos, porém, quem está chegando não conhece. Eu acho muito importante essas pessoas. Nem sempre a pedra no caminho atrapalha. Às vezes a pedra serve para a gente fazer uma escada e continuar subindo a montanha. A gente tem que agradecer a essas pessoas. Só isso. Doutor Robson, muito obrigado, mas eu te respeito, te considero. Você sabe que você é meu amigo aqui, ó, de anos. Mas eu não estou a fim de me estressar com esses lixinhos, não. E você disse bem, advogados. Esses são advogados, porque nós somos advogados. Aquela credencial, ela não forma ninguém de entidade nenhuma. O que nos atribui e nos dá o nosso direito da profissão é o ato perfeito jurídico, tá? Não é nenhuma lei infraconstitucional, porque se assim fosse, teria dentro de engenharia, de medicina, de todas as demais áreas, e, no entanto, não existe. Isso daí dá pena num coitado desse. Nós não estamos aqui para ficar assistindo de palanque a incompetência desses cretinos, porque eles fazem parte de ursinhos, parte de lá, alguns de lá de dentro, pau mandado, e nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para somar conhecimentos, para levar conhecimentos aos doutores e doutoras, aqueles acadêmicos, os já formados, que infelizmente estão sendo vítima desse caça-nico, sem lei, sem regulamentado em provimento, que não existe. Tá? E nós estamos aqui para ajudá-los a enxergar a verdade e buscar o direito da justiça que é nossa, que nos assiste, e não para ficar aqui lendo esse tipo de coisa. Se ele quer palanque, ele que busca o circo, o palanque, de lá da onde ele pertence. Vá para lá, vá para lá. Doutores, tá? doutores Te adoro, mas eu tinha que falar isso, tá bom? Doutores e doutora Léo, sabe o que impressiona mais? O que esse pessoal, quando entra aqui na nossa live, tem a tendência de agredir quando nós estamos trazendo os fatos que foram manipulados ao longo dos anos para acorrentar uma turma de operadores do direito à escravidão. Quando alguns dos operadores do direito que não têm inscrição naquela entidade, eles servem os advogados na elaboração de peças belíssimas, que são protocolados pelos advogados que nada sabem peticionar, que nem sabem elaborar uma peça, mas tem lá os operadores do direito que elaboram as peças, e peças bem formuladas. Então, nós temos provas cabais aqui, inclusive de manifestação de juízes, né? Peça bem feita, bem fundamentada, mas não pode advogado, porque diz que tu só é advogado, segundo essa lei inexistente, aquele só é advogado que ele tem. Isso nos remete também ao INPI, ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e de Marcas e Patentes. Não existe nenhuma profissão que pode ser registrada como marca e patente. Não existe. E quem assim fizer não terá êxito, porque contador, advogado, médico não pode ter patente. Portanto, advogado igualmente não pode ter patente. Então, me perdoem os navegantes que aqui passam, né? Tento desqualificar só porque nós não nos submetemos mais àquela provinha, né? E aquilo não é uma prova, aquilo é um lamaçal de letrinhas que todos nós sabemos que aquilo saiu da cabeça de uma entidade que formula um certame, né? Que é para concurso público, mas jamais para a advocacia privada. E a advocacia privada não pode ser convocada por provimento para fazer uma prova de uma entidade que sequer participou do processo de formação acadêmica. Só pode pedir prova quem participou do processo acadêmico. Quem não participou não tem competência para isso. Isso é da Lei 93, 94 e 96. Jamais pode participar.
É isso, meu irmão lindo. Não existe lei que obrigue a pessoa que já está formada a fazer qualquer tipo de exame. Então, esse exame é um ato ilícito. Então, advogado mesmo, ele não se submete a um ato ilícito como esse, né? Ele não pode ser coagido, ele tem que ser o primeiro a defender os próprios direitos, né? A lei não permite esse exame. Só um detalhe, ô, doutor Robson, eu queria deixar só um alerta aqui, assim, olha, a gente tem conversado muito dentro da plataforma da INB do Telegram, né, de filiados associados, aprendam a começar a se defender. Quando os doutores forem chamados numa delegacia para prestar qualquer depoimento, ou até mesmo dentro do juizado especial, né, criminal, de exercício ilegal da profissão, pega o Código Penal, lá no artigo 282, pede para o delegado, pede a contravenção penal, pede para o delegado apresentar aonde está o exercício ilegal da profissão, o tipo do crime. Porque é muito fácil fazer uma pressão num colega que ele está no exercício ilegal da profissão dele, quando ele está prestando algumas informações, ou até mesmo trabalhando em conjunto com colegas advogados inscritos lá da OAB, que ele estaria exercendo no exercício ilegal da profissão. Pega o artigo 282 e leia. Nós temos 3 profissões que estão lá dentro, que é a medicina, o dentista e o farmacêutico. Você vai para a contravenção penal, também não existe crime nenhum. A partir do momento que você é diplomado, que você tem a condição, não existe nenhum crime. Então, pelo amor de Deus, faça um pequeno dossiê de todas essas informações. Nós já temos disponibilizado os links, certidão, laudo de falsificação, extinção, certidão do cartório, o artigo 282, a contravenção penal, e peça para qualquer um delegado ou juiz apresentar aonde está o exercício ilegal da profissão. Ele tem que apresentar o tipo. Então, comecem a aprender a se defender perante a esses advogados inscritos, que essa semana mesmo nós tivemos a notícia que um advogado de Minas foi fazer uma denúncia de um colega nosso por causa de um post que ele fez lá em 2020 no Facebook, e nós fomos auxiliá-lo numa petição junto ao juízo. Então, comecem a aprender a se defender. Infelizmente, nós temos muitos colegas que não se sentem seguros quando ele vai se defender nisso. Mas por quê? Porque ele não vai lá, ele não pega o Código Penal, onde ele está sendo convidado a prestar um depoimento, pede para que apresente o tipo do crime. Porque se não existe, se não está na lei, não existe crime. Então, vamos começar a aprender a nos pôr, nos defender e não aceitar mais sermos humilhados. O mesmo ninho, volto aqui a dizer, e vou usar uma linguagem bem chula mesmo, o mesmo ninho que saiu todos aqueles diplomados, desde o primeiro diploma 001, daqueles juízes, promotores, delegados, todos eles, foi o mesmo ninho que expediu os nossos diplomas, a mesma escrita que está nos diplomas deles, estão no nosso diploma. Então, comecem a se defender, não aceite mais ser humilhado, não aceitem, se imponham, vocês são advogados e advogadas, vocês são diplomados, não se deixe mais naquela alienação, naquela doutrinação das cadeiras da cadeira. E nem acreditem que o curso de ciências jurídicas ou bacharelado em direito forma juiz, promotor, delegado. Isso não é profissão. A única profissão que é formada com bacharelado em direito é o advogado. Só isso. Perfeito. Fiscal da Receita não é... O sujeito pode ser fiscal da Receita, pode ser fiscal de obras, mas a faculdade não forma fiscal de obra, não forma fiscal da Receita, fiscal da saúde,
entendeu? E também não forma juiz, nem promotor. Então, isso tem que... As pessoas precisam ter isso bem claro. Quem faz bacharelado em direito é advogado. Inclusive, o cidadão que passa no concurso para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado, fiscal de alguma coisa, a profissão é ser advogado. O cargo público é outro. O concurso que ele fez foi para um cargo público e não para adquirir profissão. Assim como passar nesse exame, vamos supor que esse exame fosse lícito, coisa que não é, porque não é permitido por lei, passar nesse exame não forma advogado. O advogado é formado pela conclusão do curso que a faculdade oferece. E outra coisa, eles são investidos de função pública pelo concurso público, pelo provimento. Aliás, eu queria só mais uma coisinha, doutor Carlos. Teve um doutor que falou assim que a OAB está na Constituição. Volto a dizer, a OAB não está na Constituição, o artigo 133, os advogados são essenciais à administração da justiça, e o artigo 94, aqueles indicados no quinto constitucional, nada diz que são advogados inscritos com credencial da OAB. Diz que os advogados, apenas advogados. Advogado. Essa... Deixa eu colocar agora minha colher aí no meio da conversa toda. O que eu vejo que realmente nós temos que procurar é estabelecer alguma das frases aí, alguém escrever, sobre o provimento 144, né, de 2011, que é o provimento que não pode ser para a OAB. A outra coisa é que nós damos muito incentivo. Quanto tempo eu fiquei ouvindo só rebatendo sobre esse besta desse camarada que falou, botou umas frases aí. Então, é o tipo da coisa. A matilha ladra e a carruagem passa, que somos nós. O que acontece é que nós temos que parar de dar tanta importância a um elemento desse, a OAB. E como a doutora Léo falou, não tem nada de OAB escrito em Constituição em canto nenhum. Então, nós perdemos muito tempo em discutir algumas coisas, entendeu? Que não é de tanta relevância assim. Esse camarada, é o que eu falei, fale mal, mas fale de mim, é quando aquele bandido, aquele safado, fala um ditado desse. Fala mal, mas fala de mim. Quer dizer, é um safado, né? Mas se a gente for dar o tempo todo para falar mal da OAB para ele está pouco se lixando com a gente. Então, nós temos que procurar os nossos direitos, resolver qual é a lei mais propensa a nosso favor. A 8.906 ou a 12.605, né? Quer dizer, a melhor lei para nós, para a gente discutir e falar, é justamente a 12.605. A 12.605 é que nós temos que estar preocupados com ela, fazer ela valer, e na 8.906. Na 8.906 é lixo para a gente, é lixo. Gente, doutor, nós vamos exercer a profissão é o lixo da 8.906. É o provimento que está. Sim, sabe, não é a 12.605. Ela foi mencionada, ela tem que ser cumprida, mas não é a 12.605 que te impede de exercer a tua profissão. É o crime. Mas a 8.906 está nos impedindo. Está nos impedindo da gente exercer a nossa profissão. Então, vamos trabalhar na 12.605 para a gente não ficar impedido. Agora, nós damos muita... Constituição Federal, doutor Lino, não é 12.605. Qual é o diploma? O doutor Fernando Lima está escrito advogado? Não está. Não está. Doutores, chegamos ao final da nossa live de hoje. Isso dá uma outra conversa para quem sabe, na próxima semana. O nosso conselho está sendo formado, vai ser instalado no dia 1º, dia 2 de dezembro. A nossa ADI será protocolada amanhã, questionando a Lei 8.906 e dizer o quanto somos gratos para aqueles que, bem educados,
e nossos grandes colegas advogados que nos acompanham todas as segundas-feiras em nossa live. Ao doutor Rosso Ramos, doutor Domingos da... Oi? E temos que ir comemorar em Gramado o conselho. Isso aí. Doutor Domingos da Nós vamos comemorar o conselho, nós vamos formar, porque ele já está doutor Lino, muito obrigado por participar da nossa live de hoje. Muito grato. Dê um abraço ao nosso Sérgio Vilhena, ao doutor Epaminondas. Agradecemos também a todos os nossos doutores e doutoras, esperando na próxima semana, na próxima segunda-feira, no mesmo canal, no mesmo horário, estar de volta. Se você gostou da live, dê seu joinha, inscreva-se no canal, é importante. Deixe seu comentário também abaixo, respeitosamente, obviamente. A todos, que Deus os abençoe. Muito boa noite, até semana que vem, na próxima segunda-feira. Deus abençoe a semana de todos. Fiquem com Deus.